Existe algo dentro de você que está morrendo silenciosamente. Não é seu corpo, não é sua rotina, é algo muito mais profundo, uma parte da sua alma que você enterrou viva, porque o mundo disse que ela não era bem-vinda. Carl Jung chamava isso de sombra, tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo para ser aceito, amado, aprovado. E agora, essa rejeição está consumindo sua saúde mental por dentro, como um incêndio invisível que ninguém vê, mas que você sente queimar todos os dias. Você acorda cansado, dorme inquieto, sente uma angústia sem nome. E a verdade mais brutal é esta: você não está doente. Você está fragmentado. Está vivendo apenas metade de quem realmente é. A outra metade, a que você trancou no porão da sua psique, está gritando, batendo nas paredes, implorando para ser vista. E enquanto você continuar fingindo que ela não existe, sua mente continuará em guerra consigo mesma. Porque o que você não enfrenta por dentro vira sintoma por fora. Ansiedade, depressão, vazio existencial. Tudo isso é a linguagem da sua sombra pedindo para voltar. E se você não ouvir agora, o preço será sua sanidade. Você foi treinado para esconder. Desde criança, aprendeu que certas emoções não podiam ser sentidas. Raiva, fraqueza, tristeza, peso, desejo, pecado, medo, vergonha. E então você fez o que todos fazem. Empurrou essas emoções para baixo do tapete da consciência, esperando que sumissem. Mas a psique não funciona assim. O que é reprimido não desaparece, fermenta, apodrece, se transforma em algo muito pior. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Você entende o que isso significa? Significa que cada vez que você nega uma parte de si, você alimenta um monstro interno. E esse monstro não quer te destruir. Ele quer ser reconhecido. Ele é você. A versão de você que foi banida. E agora, ele governa sua vida pelos sintomas, compulsões, autossabotagem, relacionamentos tóxicos, paralisia emocional. Você acha que está lutando contra o mundo, mas na verdade está lutando contra si mesmo. E nessa guerra interna, não existem vencedores, apenas ruínas. Agora preste atenção. O que está destruindo sua saúde mental não é o estresse, não é o trabalho, não é a pessoa que te magoou. É a mentira que você conta para si mesmo todos os dias. A mentira de que você está bem. A mentira de que consegue controlar tudo. A mentira de que pode viver sem aquela parte de você que foi exilada. Jung descobriu algo revolucionário. Nós não somos uma personalidade, somos uma multiplicidade. Dentro de você existem vozes, impulsos, desejos, medos que você nunca teve coragem de nomear. E quando você tenta ser apenas uma versão aceitável de si mesmo, você está literalmente mutilando sua alma. É como cortar fora um braço e esperar que o corpo não sinta dor. A dor vem, sempre vem. Ela se chama ansiedade crônica, depressão sem motivo aparente, sensação de viver no piloto automático. E sabe o que é mais assustador? Você já se acostumou com isso, normalizou o sofrimento. Chamou de vida adulta, mas não é. É fragmentação psíquica e ela está te matando aos poucos. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho de volta? Não para quem você era. Isso é impossível. Mas para quem você pode se tornar quando aceita todas as suas partes, incluindo as mais sombrias. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar inteiro. Não perfeito, inteiro. E esse processo começa com uma pergunta simples, mas devastadora. Quem eu estou fingindo não ser? Porque é aí que está a chave. Na mentira que você sustenta. Na máscara que você usa. No personagem que você interpreta. Persona, Jung dizia, a face social que você criou para sobreviver. E ela foi útil, te protegeu, te deu aprovação, te manteve seguro. Mas agora, ela se tornou uma prisão. Você não consegue mais tirar a máscara, ela grudou na sua pele. E quando você olha no espelho, não se reconhece mais, porque você não está vendo você, está vendo a projeção do que os outros esperavam que você fosse. E isso, meu amigo, é a morte em vida. Mas ainda dá tempo de ressuscitar.
Aqui está o segredo que ninguém te conta. Sua sombra não é sua inimiga. Ela é a guardiã da sua força perdida. Tudo o que você reprimiu, a raiva que você engoliu, o desejo que você negou, a verdade que você calou, está esperando do outro lado do medo. E enquanto você não atravessar esse medo, você vai continuar vivendo com metade da sua energia, metade da sua criatividade, metade da sua vida. Jung observou algo perturbador nos seus pacientes. Aqueles que negavam a sombra sempre encontravam maneiras inconscientes de sabotarem a própria felicidade. Era como se houvesse uma força interna trabalhando contra eles. E havia. A parte rejeitada não aceita ser esquecida. Ela age pelos bastidores. Te faz escolher parceiros que te machucam. Te faz desistir quando está perto do sucesso. Te faz sentir que não merece. Isso não é azar. Não é destino. É a sombra cobrando o preço da rejeição. E quanto mais você corre dela, mais poder ela tem sobre você. Até que um dia você acorda e percebe, você não está vivendo, está apenas evitando morrer. Talvez você esteja sentindo algo agora. Um desconforto, uma resistência, uma voz dentro de você dizendo, isso não é comigo. Ótimo. Isso significa que você está tocando na ferida. Porque a verdade nunca é confortável quando você passou anos fugindo dela. Jung dizia que aquilo que resiste, persiste. E você tem resistido por tanto tempo, resistido a sentir, a chorar, a gritar, a desabar, a admitir que não está bem. E essa resistência é o que está adoecendo você, porque a psique é como água. Quando não tem por onde fluir, ela estagna, e a água estagnada apodrece. Você sente isso? A podridão emocional que você carrega, os ressentimentos não processados, as mágoas não choradas, as raivas não expressas. Tudo isso está dentro de você, envenenando sua mente, seu corpo, sua alma. E o pior, você acha que está sendo forte ao segurar tudo isso, mas não está. Está sendo covarde. Forte é quem tem coragem de descer ao inferno interno e resgatar os pedaços de si mesmo que foram deixados para trás. Forte é quem enfrenta o monstro e descobre que ele sempre foi apenas uma criança assustada. Vamos à lógica brutal. Você não pode curar o que você não reconhece. Não pode integrar o que você nega. Não pode se tornar inteiro enquanto continuar rejeitando partes de si mesmo. A equação é simples. Jung formulou isso de forma brilhante. Tudo o que não vem à consciência retorna como destino. Ou seja, aquilo que você não enfrenta dentro de você encontrará você do lado de fora, na forma de pessoas que te irritam profundamente, porque refletem sua sombra. Na forma de padrões destrutivos que se repetem, porque são comandados pelo inconsciente. Na forma de sintomas físicos e mentais, porque o corpo grita o que a boca cala. Você está vivendo no efeito, não na causa. Está tratando os sintomas, não a raiz. Está tomando remédio para a ansiedade, mas não está perguntando: o que dentro de mim está tão aterrorizado? Está fugindo da depressão, mas não está questionando: que parte de mim está morrendo de não ser vivida? A cura real não vem de fora, vem de dentro, e ela exige coragem. Coragem para olhar, para sentir, para aceitar, para integrar. O tempo está passando. Não de forma romântica, de forma real. Cada dia que você adia esse encontro consigo mesmo é um dia a menos de vida plena, e você sabe disso. No fundo, você sempre soube. Existe uma inquietação dentro de você que não te deixa em paz. Uma sensação de que você está desperdiçando sua existência, de que você está vivendo a vida de outra pessoa. E está. Você está vivendo a versão aprovada de você, a versão segura, a versão que não incomoda ninguém. Mas não é você, e seu inconsciente sabe disso. Por isso a angústia, por isso o vazio, por isso a sensação de que algo está errado mesmo quando tudo parece estar certo. Jung chamava isso de crise de significado, quando a vida perde o sentido porque você parou de viver sua própria verdade. E sabe o que acontece quando você ignora isso por tempo demais? O inconsciente te obriga a parar, através de uma doença, de um colapso, de uma perda devastadora. Não é punição, é chamado, um chamado para você voltar para casa, para dentro de si mesmo. E quanto mais você resistir,
mais alto será o grito. Aqui está o segredo que mudou minha vida. Você não precisa ser perfeito para ser inteiro. Você só precisa ser honesto. Honesto sobre suas falhas, seus medos, seus desejos, suas contradições. Jung dizia: prefiro ser completo a ser bom. Porque ser bom é uma performance. Ser completo é uma aceitação. E quando você aceita todas as suas partes, as luminosas e as sombrias, algo mágico acontece. Você para de se odiar, para de se sabotar, para de viver com medo de ser descoberto, porque não há mais nada a esconder. Você se torna transparente para si mesmo, e essa transparência é libertadora. Você percebe que suas falhas não são defeitos, são características. Sua raiva não é toxicidade, é poder não canalizado. Seu medo não é fraqueza, é intuição não ouvida. Sua tristeza não é depressão, é luto não processado. Tudo em você tem função, tudo em você tem sentido. Mas você foi ensinado a julgar, não a compreender. E o julgamento mata, a compreensão cura. Então pare de se julgar, comece a se compreender. E agora a verdade que vai doer: ninguém vai te salvar. Não seu terapeuta, não seu parceiro, não sua religião, não seu guru espiritual. Eles podem te acompanhar, te guiar, te apoiar, mas não podem fazer o trabalho por você. Porque a jornada é sua, o monstro é seu, a sombra é sua, e só você pode descer até ela e trazê-la à luz. Jung não oferecia conforto barato, ele oferecia verdade. E a verdade é que o processo de individuação é solitário, doloroso e inevitável. Você pode adiar, mas não pode evitar. Porque ou você escolhe se tornar inteiro, ou a vida te obriga a isso, através da dor, da perda, do sofrimento. E quando isso acontece, as pessoas dizem: por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta certa é: para que isso está acontecendo comigo? Porque toda crise é um convite, todo colapso é uma iniciação, toda morte psicológica é um renascimento. Mas você precisa atravessar o túnel escuro. Não existe atalho, não existe fuga, existe apenas travessia. E do outro lado, você não será o mesmo. Você será inteiro. Jung estudou mitologia por décadas e descobriu algo fascinante. Em todas as culturas existe a história do herói que precisa descer ao submundo para resgatar algo valioso. Orfeu descendo ao Hades, Cristo descendo ao inferno, Inanna descendo ao mundo inferior. Não são apenas mitos, são mapas psicológicos, são instruções de como curar. E todos eles dizem a mesma coisa: você precisa descer, precisa ir até o lugar mais sombrio dentro de você, até o porão da psique onde você trancou tudo o que não queria ver. E lá no escuro, você vai encontrar o tesouro. Não ouro, não poder, mas você, a versão real de você que foi abandonada, a criança que chorou sozinha, o adolescente que foi rejeitado, o adulto que desistiu dos próprios sonhos. Todos eles estão lá esperando. E eles não querem vingança. Eles querem ser vistos, abraçados, integrados. E quando você faz isso, quando você resgata essas partes perdidas, você recupera sua força vital, sua criatividade, sua paixão, sua razão de viver, porque elas estavam guardando isso para você, esperando você ter coragem de voltar. Mas tem um preço, sempre tem. Jung era claro: não há despertar sem dor, porque integrar a sombra significa abandonar a fantasia de quem você achava que deveria ser. Significa decepcionar pessoas, significa estabelecer limites, significa dizer não, significa aceitar que você é humano, falho, contraditório. E isso aterroriza a maioria das pessoas. Por quê? Porque fomos condicionados a buscar aprovação externa, a sermos bons meninos e boas meninas, a não incomodarmos. E quando você começa a se tornar inteiro, você incomoda. Porque sua autenticidade expõe a falsidade dos outros. Sua verdade confronta as mentiras coletivas. Sua liberdade ameaça as prisões alheias. E algumas pessoas vão te rejeitar, vão te julgar, vão te abandonar. E isso vai doer, profundamente. Mas aqui está a escolha. Você prefere ser amado por quem você finge ser
ou respeitado por quem você realmente é. Porque você não pode ter os dois. E quanto mais você adia essa escolha, mais sua saúde mental se deteriora. Porque viver uma mentira é uma forma de suicídio, lento, silencioso, mas letal. Agora imagine isso. Como seria acordar e não sentir aquele peso no peito? Como seria olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali? Como seria viver sem a necessidade constante de provar seu valor? Como seria simplesmente ser? Isso é possível. Não através de autoajuda superficial, não através de afirmações positivas vazias, mas através do trabalho mais honesto e corajoso que você pode fazer, a integração da sua sombra. E quando você faz isso, algo muda, profundamente. Você para de buscar validação externa, porque encontrou validação interna. Você para de competir porque não está mais em guerra consigo mesmo. Você para de se sabotar, porque todas as suas partes estão finalmente do mesmo lado. Jung viu isso acontecer com centenas de pacientes, pessoas que estavam à beira do colapso e que, após atravessarem sua noite escura da alma, emergiram completamente transformadas. Não perfeitas, não iluminadas, mas inteiras, reais, vivas. E essa é a única cura verdadeira. Não eliminar a dor, mas dar sentido a ela. Não evitar a escuridão, mas transformá-la em luz. Então aqui está o que você precisa fazer agora. Não amanhã, não na próxima segunda-feira. Agora, sente-se em silêncio, feche os olhos e pergunte à parte mais rejeitada de você: o que você precisa de mim? E escute. Realmente escute. Não com a mente, com o coração, porque ela vai falar. Pode ser através de uma emoção que sobe, de uma memória que emerge, de uma lágrima que cai. E seja lá o que vier, não julgue, não reprima, não fuja, apenas reconheça. Diga: eu te vejo. Eu te aceito. Você faz parte de mim. Parece simples, eu sei, mas é revolucionário, porque pela primeira vez você está escolhendo a integração ao invés da fragmentação, a cura ao invés da negação, a verdade ao invés da mentira. E isso muda tudo. Não instantaneamente. A psique não funciona assim. Mas gradualmente, consistentemente, profundamente. E um dia você vai acordar e perceber: o monstro não era um monstro. Era você, esperando ser amado. E agora, finalmente, você está em casa. Dentro de si mesmo. Inteiro. Jung disse uma vez: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E é isso que está acontecendo agora. Você está despertando. Não para uma verdade externa, mas para a verdade que sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecida. E talvez pela primeira vez você entenda: o que está destruindo sua saúde mental não é o mundo lá fora. É a guerra que você trava consigo mesmo, a rejeição das suas partes, a negação da sua totalidade. E a cura não vem de eliminar partes de você, vem de abraçá-las, todas elas, as luminosas e as sombrias, as bonitas e as feias, as aceitáveis e as proibidas. Porque você não é uma personalidade, você é um cosmos inteiro. E quando você aceita isso, quando você se torna inteiro, você não apenas cura sua mente, você recupera sua alma. E essa é a jornada mais importante que você jamais fará. Não é fácil, mas é a única que vale a pena. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também, porque a cura nunca é solitária, ela se espalha.